Finalmente, Sarada usou o seu Mangekyo Sharingan em batalha, mostrando pela primeira vez a sua habilidade especial. E agora a pergunta que todos se fazem é o quão poderoso pode ser esse doujutsu. E nesse vídeo vamos destrinchar completamente tudo que envolve esse poder, então não perca tempo e já deixe o seu like e a sua inscrição no canal se você gosta de análises do tipo. É realmente muito importante e iria ajudar demais o canal, então já deixa o like aí e se inscreva. Mas vamos lá, assim como eu teorizei em outro vídeo, ficou praticamente comprovado que a Sarada estava guardando o Mangekyo Sharingan e sabia sim da sua existência. No capítulo, Yodo diz que Sarada estava guardando um poder dentro de si e se segurando, o que indica que sim, era de forma proposital, e a reação da Sarada é de surpresa, como se não esperasse que alguém soubesse disso. E após esse discurso da Yodo, ela fala sobre o quanto quer usar esse poder para proteger o Boruto, e de forma instantânea, Sarada se sente motivada pelas palavras da Yodo a defender aqueles que ama. Isso reforça o que eu falei no outro vídeo, fica muito claro, pelo menos para mim, que a Sarada escolheu não usar esse poder até agora. Conhecendo ela e considerando tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos, é bastante provável que ela tenha treinado intensamente e passado por muitas emoções fortes, o que indica que ela descobriu o Mangekyo Sharingan durante esse período do time skip, até porque é importante lembrar que esse poder não deixa sinais fracos quando é despertado, especialmente para alguém como a Sarada que já conhecia a existência dessa habilidade. Ela até perguntou pro Sasuke no anime de Boruto, indicando que sempre soube que poderia ter esse poder, e se a própria Yodo sabia do grande potencial que estava adormecido na Sarada, imagina a própria Sarada. Agora, se você quer entender o porquê da Sarada ainda não ter utilizado esse poder até agora, eu fiz um vídeo só sobre isso, e eu vou deixar o link nos cards e na tela final para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. E um detalhe interessante é que, como sabemos, a habilidade especial da Yodo é a sua audição sensível, que é extremamente apurada. Ela consegue detectar até os batimentos cardíacos e os padrões respiratórios de uma pessoa, o que a permite perceber o estado emocional de alguém com uma precisão incrível. Essa habilidade vai além, permitindo que Yodo antecipe a natureza de um ataque de um oponente apenas ouvindo a mudança em sua postura ou nos sons que eles emitem. Isso é uma habilidade impressionante e única que revela o quão detalhadamente ela pode perceber o que está acontecendo no ambiente e nas pessoas ao seu redor. E relacionando isso ao caso da Sarada, podemos entender por que Yodo foi capaz de perceber que Sarada estava guardando um grande poder dentro de si mesmo. Ao ouvir atentamente, ela provavelmente sentiu uma mudança nos batimentos cardíacos e nos padrões respiratórios da Sarada, o que indicaria um grande turbilhão de emoções internas, hesitação possivelmente ligadas à tensão e ao potencial de despertar algo poderoso, nesse caso, o Mangekyo Sharingan. E por mais que ela não tenha revelado isso a ninguém, Yodo com sua audição sensível foi capaz de captar esses sinais sutis, que indicam o quanto Sarada estava reprimindo essa força dentro de si. Mas agora falando da parte principal do capítulo, a habilidade especial do Mangekyo Sharingan da Sarada, já que no momento em que ela ativa esse poder, um buraco negro surge e suga a areia de ferro do Ryu. E sim, apesar de ter sido mostrado pouco do poder da Sarada, já que ele apareceu no final do capítulo, e obviamente vamos ter mais detalhes só no próximo capítulo, já dá pra gente ter talvez alguma noção do que realmente esse poder da Sarada é capaz. E se nos basearmos pelo que foi mostrado, o poder da Sarada envolve uma espécie de buraco negro. E antes da gente se aprofundar, primeiro precisamos entender o que é um buraco negro, já que basicamente um buraco negro é uma região do espaço com uma gravidade tão absurda que nada escapa dele, nem mesmo a luz. Ele surge quando uma estrela gigante colapsa, se tornando extremamente densa e criando um campo gravitacional tão forte que engole tudo ao redor. E não só isso, um buraco negro pode até distorcer o tempo e o espaço ao seu redor. Se um buraco negro surgisse perto da Terra, ele puxaria tudo para dentro, comprimindo a matéria de forma inacreditável e criando uma singularidade onde as leis da física como conhecemos deixam de fazer sentido. Agora vamos pensar como isso se aplica dentro do universo de Naruto e Boruto. Se o Mangekyo Sharingan da Sarada realmente é capaz de criar um buraco negro real, isso seria um problema gigantesco. Primeiro, porque tudo ao redor dela seria destruído instantaneamente, incluindo ela mesma e o planeta inteiro. Segundo, porque um buraco negro verdadeiro não pode ser controlado ou desligado depois de ativado, ele simplesmente continuaria existindo, crescendo e engolindo tudo. Então, obviamente, o poder dela não pode ser um buraco negro real, e sim algo inspirado nesse conceito. No caso, seria uma versão adaptada do que é um buraco negro no universo de Naruto e Boruto. Isso já meio que aconteceu antes na franquia, por exemplo, o Kamui do Obito, que é uma técnica que distorcia o espaço e fazia objetos ou pessoas desaparecerem para outra dimensão, como se tivessem sendo sugados, mas obviamente não era um buraco negro, porque não destrói tudo ao redor e funciona sob regras específicas dentro do universo de Naruto e Boruto. E o mesmo deve acontecer com a Sarada. O poder dela pode simular um buraco negro de várias formas, pode ser uma técnica
técnica que cria um efeito gravitacional poderoso, puxando ataques ou inimigos para um ponto específico dependendo da vontade da Sarada. Pode ser algo que gera um vórtice de espaço-tempo, teleportando coisas para outra dimensão, ou pode ser até mesmo uma ilusão avançada, onde o alvo sente como se estivesse sendo sugado por um buraco negro, mas na verdade seria apenas uma manipulação da sua percepção, sendo um conceito mais próximo de um Tsukuyomi da vida. Mas independente de como esse poder vai funcionar, uma coisa é certa: ele vai ser uma versão adaptada do conceito do buraco negro. Mas se você acha que eu tô jogando um banho de água fria, relaxa, porque aqui entra um ponto muito interessante. Essa ideia do Mangekyo Sharingan da Sarada ser baseado em um buraco negro é uma faca de dois gumes. Por um lado, ele não pode ser um buraco negro real, porque isso quebraria completamente esse verso, mas ao mesmo tempo isso dá ao autor uma liberdade enorme para brincar com esse conceito o quanto ele quiser, já que um buraco negro é um dos conceitos mais misteriosos, extremos e poderosos do universo. Mesmo na ciência real, ele é algo que ainda não compreendemos completamente, ou seja, não tem limites do que o autor pode fazer se inspirando nesse conceito. Basicamente, a Sarada tem um potencial ilimitado com o poder desse olho. Ele distorce o espaço-tempo, altera a gravidade de formas absurdas e pode até conectar diferentes regiões do universo através de fenômenos como os buracos de minhoca. Isso significa que dentro da ficção, o autor pode pegar qualquer uma dessas ideias e adaptá-las do jeito que quiser para transformar o Mangekyo Sharingan da Sarada em algo único, dessa forma se tornando o Mangekyo Sharingan mais poderoso da obra. Se as pessoas queriam um poder para Sarada que não teria limites e aumentaria o potencial dela, essa parada do buraco negro foi uma jogada de mestre do Ikemoto. Ele basicamente pode fazer o que quiser. Talvez o olho dela permita criar pequenos pontos de gravidade extrema, sugando ataques ou inimigos para longe. Também pode ser que ela distorça o tempo localmente, tornando os movimentos da Sarada mais rápidos ou dos oponentes mais lentos, já que provavelmente esse olho vai ter mais uma variação. Ou quem sabe ela abra um tipo de portal para outra dimensão semelhante ao Kamui, mas funcionando de uma maneira diferente. As possibilidades são quase infinitas, porque um buraco negro pode ser moldado de inúmeras formas sem precisar seguir a física real. E é justamente por isso que o Mangekyo Sharingan da Sarada tem potencial para ser um dos mais poderosos da franquia, já que diferente de outros usuários do Mangekyo, que tem habilidades mais diretas como por exemplo o Amaterasu ou o próprio Kamui, o conceito de buracos negros dá muito mais liberdade criativa para o autor expandir o poder dela. Ele pode simplesmente escolher até onde vai levar essa ideia e o quanto quer explorar o potencial desse olho dentro do verso de Naruto e Boruto. Mas agora vem um outro ponto: e se a gente estiver pensando errado, e se na verdade o Ikemoto fez isso de forma proposital para induzir os leitores a acharem que o poder da Sarada é uma coisa e no próximo capítulo surpreender todo mundo? E se esse poder não for algo que afeta apenas a matéria e o espaço, mas mexe com a própria realidade? Bom, agora vai vir uma teoria pessoal minha, me baseando no que o mangá vem deixando claro nos últimos tempos, já que os poderes da nova geração estão brincando com conceitos muito abstratos e perigosos. A gente já viu isso com a onipotência da Eida, que literalmente reescreveu a realidade. Vimos isso de novo com o Kokugan do Kawaki, que pode enviar pessoas para uma dimensão onde o tempo não flui, basicamente apagando alguém da existência em si, sem matá-lo. Sendo esses exemplos de habilidades que não se limitam a atacar ou destruir em si, eles reescrevem a lógica do mundo, distorcem a realidade de maneiras que não são só poderosas, mas quase impossíveis de se defender. E se o Mangekyo da Sarada seguir esse caminho? Porque se liga só num detalhe curioso: na cena onde o Mangekyo da Sarada aparece, a areia de ferro do Ryu é sugada pelo suposto buraco negro. Só que ninguém mais é afetado. Se fosse um buraco negro real ou até mesmo um poder gravitacional, tudo ao redor deveria ser arrastado. E mesmo que a Sarada controle a intensidade desse poder, ela poderia ter usado para sugar o Ryu, já que das duas uma: ou esse portal é um portal onde tudo que é enviado lá para dentro é destruído e apagado da existência, ou ela fica presa em outra dimensão. Então de qualquer forma, já daria um jeito no Ryu, principalmente ele que naquele momento não conhecia essa habilidade. Seria mais fácil de pegá-lo. Mas não, só a areia de ferro foi afetada. Isso pode sugerir que o poder da Sarada não está criando um buraco negro real, mas sim uma habilidade que apaga ou anula certas coisas da realidade de forma seletiva. Talvez só ataques ou objetos ou até mesmo técnicas que ela decida cancelar, já que vocês podem perceber que só a areia de ferro foi sugada, o Ryu, o Mitsuki e outros ao redor não foram afetados. Na verdade, nem perto disso, não pareceu que eles estavam sendo puxados, apenas a areia de ferro sumiu. E isso me faz lembrar algo interessante: o próprio Sharingan já possui técnicas que mexem com a realidade. O Izanagi e o Izanami, por exemplo, são dois poderes extremamente poderosos que alteram a própria existência ou destino. Esses poderes, embora muito raramente usados, sempre me pareceram grandes demais para serem habilidades do Sharingan. Eu sempre achei que eles deveriam ser algo exclusivo de um Mangekyo Sharingan, porque eles têm uma relação direta com a criação e destruição da realidade, pelo menos da forma como ela
se encontra. E tem mais, o Obito revelou que esses poderes são relacionados ao Hagoromo e a técnica de criação de todas as coisas. E se o Mangekyo Sharingan da Sarada for uma evolução desse conceito, algo que se conecta com essas habilidades do Sharingan, mas levando isso para um nível ainda mais extremo, mais ajustado à ideia de reescrever ou cancelar a própria realidade dentro do seu campo de visão. Isso casa com a abordagem que Boruto está utilizando para alguns personagens, como Kokugan do Kawaki e a onipotência da Eida. Se o Mangekyo da Sarada for de fato uma habilidade que apaga ou reescreve a realidade ao seu redor, ela se alinha perfeitamente com essa evolução das habilidades dos personagens em Boruto. Esse poder poderia então ser bem mais do que um buraco negro. Poderia ser uma forma de negativa de existência, onde a Sarada decide o que pode ou não existir no espaço onde ela está. Será que o Mangekyo da Sarada teria a capacidade de manipulação da causalidade? Para quem não sabe, a manipulação da causalidade é a capacidade de alterar, distorcer ou até mesmo controlar as relações de causa e efeito que governam os eventos no universo. Em outras palavras, seria o poder de mudar como as coisas acontecem e os resultados que surgem a partir de ações ou eventos. Por exemplo, em um cenário onde a causalidade não pode ser manipulada, você tem uma sequência natural de acontecimentos, uma ação leva a uma consequência inevitável. E essa cadeia de causa e efeito não pode ser alterada, mas com a manipulação da causalidade, essa ordem pode ser modificada. A pessoa que possui esse poder poderia, por exemplo, mudar a consequência de uma ação ou até impedir que uma causa leve a um efeito esperado. Isso se encaixaria bem com os poderes como o da Eida, que pode redefinir as relações entre personagens, ou até mesmo o Kokugan do Kawaki, que altera o fluxo do tempo e da existência de pessoas ao transferi-las para outra dimensão. E seguindo essa teoria, pode ser que quando a Sarada usa o seu Mangekyo Sharingan, ela não está apenas puxando a areia de ferro para dentro de um buraco, como se estivesse manipulando a gravidade de forma simples. Ela estaria alterando a causalidade do ataque de Ryu, em vez de permitir que o fluxo natural dos eventos aconteça, ou seja, a areia de ferro acabe atingindo o alvo, ela interrompe a continuidade daquilo. Esse poder age seletivamente, fazendo com que apenas a areia seja anulada ou dissolvida no momento em que a habilidade é ativada. Isso inclusive poderia salvar a vida da Yudo, já que ela estaria anulando todos os eventos anteriores e impedindo que o efeito da areia de ferro atingisse o alvo e fizesse efeito. Esse poder também seria algo similar ao Izanagi do Sharingan, que permite ao usuário criar uma nova realidade ou até reverter um evento. No caso do Mangekyo da Sarada, ela não reverte o tempo em si, mas manipula o que deve acontecer em seu campo de visão, ignorando ou apagando a causa de certos eventos. Em resumo, pode ser que o fato de só a areia de ferro ter sido sugada enquanto o restante permanece intacto, sugere que o Mangekyo da Sarada pode anular a causalidade de um objeto ou evento específico. Obviamente, tudo isso é apenas uma teoria, não podemos afirmar com certeza que é isso que o Mangekyo faz, mas é uma possibilidade interessante que se baseia em conceitos já apresentados em Naruto e também nas dinâmicas atuais de Boruto, já que o Izanagi e o Izanami são habilidades que já demonstraram ser capazes de manipular a realidade de maneiras drásticas, alterando até mesmo a causalidade e o destino das pessoas. Esses poderes têm uma conexão direta com a natureza do Sharingan, mostrando que dentro desse universo, habilidades que mexem com a causalidade ou com a existência não são apenas possíveis, mas também fazem parte do legado dessa linhagem. Obviamente que esse poder da Sarada precisaria ter limites, seja uma manipulação da causalidade ou um buraco negro em si, já que se não tivessem restrições, ela se tornaria imparável. Por exemplo, o Kamui do Obito é perfeito, ele é um poder incrivelmente forte, mas que tem limites, já que ele só conseguia manter o seu corpo intangível por aproximadamente 5 minutos. Mas enfim, eu fui um pouco além aqui, criando uma teoria diferente. Pode ser verdade ou não, já fiz outras teorias loucas aqui no canal e acabou dando certo. Vamos ver no próximo capítulo o que realmente é esse poder da Sarada. Cara, se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Também deixe a sua opinião sobre o capítulo e também sobre essa habilidade da Sarada aí nos comentários. A gente se vê numa próxima. Falou!